O Palmeiras venceu sua primeira partida na Copa do Mundo de Clubes, uma bela vitória contra o Al-Ahly, e aqui nesse vídeo eu vou analisar o que foi essa vitória, quais foram os pontos importantes que deram pro Palmeiras essa vitória, que colocou o Verdão na liderança do seu grupo. O Palmeiras foi a campo com mudanças em relação ao último jogo, né? Saiu o Felipe Anderson, entrou o Veiga, que veio jogar por dentro, enquanto o Estevão jogou aqui no corredor direito e o Facundo Torres entrou no lugar do Maurício. Então o Palmeiras foi a campo com o Everton, Giai, Gomes, Murilo, dupla de volantes Richard Rios e Aníbal, e na frente Estevão, Veiga, Facundo Torres e Piquerez, que jogou numa ala, com o centroavante sendo o Vitor Roque. Já o Al-Ahly tinha uma dúvida quem jogaria no lugar do Ashur, se seria o El Shahat ou se seria o Zizo. O El Shahat jogaria como um terceiro atacante, mas entrou mesmo o Zizo para ser esse segundo atacante barra meio campista. O primeiro detalhe está aqui na marcação do Atia, que é o primeiro volante que a gente alertou aqui no pré-jogo, que era o jogador responsável por fazer a saída de bola do Al-Ahly. Olha como ele está aqui jogando como um volante e pouco tempo depois, olha só, ele afundou para fazer como se fosse um zagueiro ali por dentro, então fazer uma saída com 3, e com isso o Palmeiras, que geralmente marca alto, não marcava alto, deixava a dupla de ataque, que aqui nesse momento era o Veiga e o Vitor Roque, para cada um cuidar de 2. Então eram 2 jogadores do Palmeiras cuidando de 3 defensores do Al-Ahly, mas com um distanciamento ali, sem pressionar lá em cima. Isso porque, vocês lembram o que eu falei no pré-jogo, na análise do que era o Al-Ahly e como atacar o Al-Ahly? Se o Palmeiras quer atacar a última linha de defesa do Al-Ahly, dá campo pro Al-Ahly, eles correm muito mal para trás. O Al-Ahly é um time que tenta propor o jogo lá na frente, tenta marcar a pressão, mas não marca tão bem. É muito fácil sair da pressão ofensiva deles. Saindo da pressão ofensiva, eles correm mal para trás. Para mim, o caminho do ouro é esse. Pois bem, e o Palmeiras dava campo pro Al-Ahly, né? Muita gente pode ter olhado pro jogo e falado, pô, o Palmeiras foi covarde, teve medo. Não, o Palmeiras recuou suas linhas propositalmente para atrair o Al-Ahly e jogar nas costas do time do Egito, né? E olha só como isso ficou muito evidente, que o Palmeiras tinha um gatilho de marcação para evitar que o Al-Ahly saísse tranquilamente jogando por dentro, ó. Saída de bola, e aqui nesse momento o Atia tá como um terceiro zagueiro aqui, né, como um zagueiro por dentro. Você repara que o Palmeiras não marca em cima, mas ele tira as 2 opções de passe. As 2 opções de passe por dentro pro Al-Ahly sair jogando, o Palmeiras marcava individualmente. Aqui nesse momento teve o encaixe do Estevão num jogador do Al-Ahly e o Aníbal Moreno, que estava marcando individual o camisa 8 do Al-Ahly. E essa marcação justamente acontecia para quê? Se o Palmeiras está atraindo o time do Al-Ahly, o Palmeiras tem que tirar as principais opções de passe pro Al-Ahly construir. Então, ó, venham pro meu campo, mas eu não vou te dar a opção de sair jogando com seus meio-campistas, porque se essas opções estão livres, eles giram para cima do meio-campo do Palmeiras e saem em boas condições. Então o Palmeiras tirava a primeira opção de passe, mas deixava campo para os zagueiros percorrerem. Os zagueiros e, claro, o Atia, que é o volante, mas fazia essa saída de bola como se fosse um zagueiro. Mas o problema é que essa linha alta do Al-Ahly, o Palmeiras estava explorando muito mal no primeiro tempo. Olha esse lançamento totalmente descoordenado. O Palmeiras não conseguia colocar os meio-campistas para jogar, para encontrar o passe nas costas da zaga. E aí acabava tentando esse lançamento, onde a zaga, mesmo estando alta, a zaga do Al-Ahly corria para trás, ganhava na corrida e tava tudo certo para eles. E é claro que é muito fácil a gente falar, pô, os meio-campistas do Palmeiras estavam sumidos, a culpa é do Veiga, a culpa é de fulano, Na verdade, a marcação do Al-Ahly estava muito bem encaixada para impedir que o Palmeiras tivesse essa criação. Olha como a saída de bola do Palmeiras é prejudicada por isso, ó. Nessa tentativa, você repara o quê? O Giai aqui que tá com a bola, ele não tem opções, ó. Os 2 jogadores que estão por aqui, os 3 na verdade do Palmeiras, que seriam as opções de passe curto, todos eles estão com marcação individual. Então o Giai não tem opção de passe curto. Ele também não tem como trazer esse passe aqui por dentro, porque existe esse jogador aqui na sobra do Al-Ahly. E além disso, vai um jogador pressionar o Giai para que ele não tenha tempo de girar e voltar com o Everton. Essa estratégia tira todas as opções de passe do Giai e não dá tempo para ele temporizar ali e encontrar uma saída bacana, né? E aqui o que sobra para o Giai fazer é o passe longo. Ele tenta, e essa bola até poderia ter saído nas costas da linha alta do Al-Ahly. Sim, poderia, mas como o Giai não teve tempo para preparar o gatilho desse passe, como ele estava pressionado, esse passe sai sem impulso e acaba que a zaga, mesmo jogando alto, consegue interceptar. Então qual era o problema do Palmeiras no primeiro tempo? O Palmeiras fazia um primeiro tempo controlado, mas não conseguia criar dentro dessa estratégia de explorar a última linha do Al-Ahly. E isso muito pela marcação do Al-Ahly, que foi muito bem encaixada para tirar essa possibilidade do passe. E aí no intervalo o Abel fez 2 alterações que fizeram toda a diferença.
diferença. O Vitor Roque, que não estava conseguindo jogar, saiu para a entrada do Flaco Lopes, que, convenhamos, vem jogando melhor que o Vitor Roque, vem gerando mais jogo. E o Veiga, que está numa rotação abaixo, saiu para a entrada do Maurício. E com isso o Palmeiras tinha um time um pouco mais dinâmico, de um pouco mais de controle de jogo. Mas não foram só as alterações, também tivemos uma alteração tática e de postura no time. Olha como agora a saída vai ser do Al Ahly e se liga no que vai rolar. Exatamente a mesma dinâmica que o Al Ahly estava fazendo com o Palmeiras. O jogador com a bola pressionado para não ter tempo e todas as opções de passe curto, todas elas marcadas, com um jogador do Palmeiras aqui na sobra. Com isso, o Palmeiras obriga o Al Ahly a fazer exatamente o que o Palmeiras estava fazendo, ter que fazer ligação direta. E com isso o Palmeiras passava a recuperar a bola. Então qual que foi a primeira estratégia do Abel? Fazer as trocas? Pô, Rico, o Palmeiras melhorou no segundo tempo por causa dos jogadores que mudaram? Sim, mas principalmente pela mudança de postura. O Palmeiras passou a marcar um pouco mais alto e também a fazer com o Al Ahly o que o Al Ahly vinha fazendo com o Palmeiras para dificultar essa saída de bola. O Al Ahly, que tinha uma boa saída no primeiro tempo, passou a não conseguir sair jogando mais no segundo tempo. Basicamente, o time egípcio passou a provar do seu próprio veneno. E aí saiu o primeiro gol do Palmeiras, um gol numa falta, um gol que não vou dizer que foi achado, mas não foi construído dentro ali da tática, né? Uma falta que o Palmeiras conseguiu na entrada da área, o Palmeiras abriu o placar, se tranquilizou para jogar, e aí o segundo tempo do Palmeiras foi de muito controle. O Palmeiras controlou o Al Ahly, que precisava sair jogando, e o Palmeiras não dava esse espaço para o Al Ahly sair jogando. E o segundo gol saiu no momento em que a linha estava extremamente alta. E lembra que a gente falou lá no começo e lá no pré-jogo, jogar nas costas da última linha. Olha como o Palmeiras sai de uma zona de pressão do Al Ahly com apenas toques de primeira ou de segunda. O Palmeiras deixa o Maurício, na verdade, deixa o Flaco Lopes em condições para avançar com a bola. E aí o Flaco Lopes faz aquilo que a gente sempre cobra dele, que é o 1x1 com o goleiro. Fazer o gol, não perder gol cara a cara. Ele fez na hora que precisava. Ele evoluiu nesse fundamento e decidiu o jogo pro Palmeiras. O Flaco Lopes, e aí eu quero saber a sua opinião. Pra mim hoje, tá mais pronto do que o Vitor Roque para ser esse centroavante titular do Palmeiras. Com ele, gera mais jogo, tem mais jogo, a bola não queima no pé. E o grande defeito que ele tinha, que era esse 1x1 com o goleiro que ele sempre errava, ele vem acertando nos últimos, tá bom? O Abel ainda fez mais 3 alterações, né? Ele trocou o primeiro volante, colocando o Emiliano no lugar do Aníbal Moreno, que tava sentindo, né? Não tava no momento bom ali, ele tinha rolado um embate ali, ele tava com dores na perna. Mas as principais alterações que mudaram o sistema tático pro Palmeiras se segurar no final foi a saída do Estevão para a entrada do Paulinho, que entrou jogando pela direita mesmo. Então o Paulinho não jogou pela esquerda como a gente sempre se acostumou a ver. E também a saída do Facundo Torres para a entrada do Vanderlan. Sim, e aí muita gente esperou que o Vanderlan fosse fazer a dobra de lateral, como a gente sempre enxerga aqui, com ele sendo um ponta, o Piquerez voltando para a zaga. Mas a verdade é que o Palmeiras passou a jogar com essa linha de 4, o Giai, que era zagueiro, virou lateral, o Piquerez se manteve nessa linha de defesa, e a diferença tá no que? O Vanderlan não foi esse ponta. O Vanderlan formou uma trinca aqui com o Emiliano, Richard Rios e o próprio Vanderlan, que jogou um pouco por dentro, e com o Maurício de um lado como desafogo e o Paulinho de outro como desafogo. Mas obviamente, como o Al Ahly tinha a bola, o Palmeiras fechava numa linha de 5. Então o Palmeiras passou a se defender num 4-5-1 e não sofreu muito perigo no final e venceu o jogo com justiça. Palmeiras vence com justiça, um jogo que estava nervoso pela falta do gol, mas depois que saiu o gol, o Palmeiras se tranquilizou, levou o jogo numa boa. E hoje o Palmeiras é líder do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Você gostou dessa análise? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro. Pô, olha só, eu participei do Link Sport Clube lá em São Paulo, lá na Record. Eu sou de Jundiaí, voltei pra Jundiaí, ó, eu tô até maquiado. Não deu nem tempo, eu sentei na minha mesa e tô gravando essa análise. Então, por todo esse trampo, por toda essa minha dedicação, dá uma moralzinha aí e deixa o like e se inscreve no canal Parmeiro, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!